Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje eu tenho a honra de estar entrevistando um grande empresário, um grande ícone no ramo dos negócios, Geraldo Rufino. Seja bem-vindo, Geraldo. Prazer estar contigo, Rita. Que prazer, que honra você estar aqui, de poder estar te entrevistando e ter batido um papo antes, né? Na chegada, a energia já é contagiante. Já é como o papo já começou, o papo reto, de empreendedor para empreendedora. É verdade. Que bênção. Geraldo, eu vou começar as perguntas, tudo bem? De boa. Sua trajetória é uma verdadeira inspiração. O que o motivou a continuar empreendendo mesmo depois de ter quebrado algumas vezes? Eu acho que o quebrar, Rita, na realidade, para mim nunca fez diferença. Porque eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu nunca deixei de acreditar, de interagir, de sonhar, de ter esperança. Eu só fiquei sem dinheiro. Então, para mim, o quebrar é quando você quebra seus valores, os seus princípios, quebra a sua espiritualidade, a sua fé, a sua vontade de vencer, a sua determinação. Então, isso para mim nunca deixou de ser. Eu nunca perdi a minha fé. Então, ficar sem dinheiro para mim é inofensivo. Tipo assim, foi alguma coisa que eu errei, porque esse é outro fator, né? Porque quando você fica sem dinheiro, algum erro você cometeu. Ah, mas te roubaram. Mesmo assim, você vacilou, algum erro você cometeu. Eu nunca tive dificuldade em trazer para mim a responsabilidade do erro. Eu nunca terceirizei a culpa. Então, todas as vezes que eu fiquei sem dinheiro nessa minha trajetória, que em média 6 vezes, mas eu estou contando desde os 11 anos de idade, não fez diferença. O que que me dava resiliência para começar de novo? Entender que a única coisa que foi embora foi o dinheiro. Mas eu empreendi para ganhar dinheiro. Eu ganhei o dinheiro. Então agora eu tenho mais experiência, mais vivência, mais aprendizado e mais fé ainda do que antes, porque eu tive a oportunidade de aprender. Então para mim tudo isso foi anticorpos. Eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. Então é fácil começar de novo. Então você nunca desistiu dos seus sonhos, você sempre foi aquela pessoa desde novo com muitos sonhos, Eu acho muita que as determinação. pessoas é um erro você parar de sonhar, de acreditar. A vida perde o sentido. Eu acho que não tem um tempo que você chega lá, tá? Às vezes eu, Fim, e agora que você chegou lá? Eu falei, chegou lá onde? Para mim é exatamente como eu era quando eu tinha minha mãezinha com 7 anos. O prazer de levantar de manhã e ter alguma coisa para fazer, né? Eu acho que isso é vida, né? É alegria, é felicidade. Eu acho que o empreender é você pegar toda essa energia e querer servir alguém, né? Querer fazer alguma coisa pelo outro. Eu acho que é natural. E quando se trata dos negócios, quando você faz, é natural. Se você está falando de negócio, que te sobe um resultado. Aí você, se você fizer uma boa gestão do resultado, você começa a acumular patrimônio, ter coisas, né? Mas na realidade, quando você falha nesse acumular nessa sobrinha e fica sem dinheiro, é porque algum erro você cometeu nessa continha. Então, todas as vezes que eu quebrei, foi erros que eu cometi. E por que eu cometi esses erros? As pessoas me perguntam, como assim você cometeu 6 vezes? Então, arrogância, prepotência, mas principalmente vaidade. A vaidade leva você para essas outras coisas negativas. Você fica vaidoso, não percebe, vai fazendo. A hora que você quer comprar outra empresa e quer comprar tudo e quer acelerar sem necessidade, acelera em curva, entra na contramão, porque você acha que empreender é meter a cara. Não, é com responsabilidade. Então, mas às vezes na vaidade tira você da responsabilidade, do senso de limite. Então, eu nunca tive dificuldade de reconhecer que o erro era meu. Então, meus problemas sempre foram pequenos. Então, com um problema pequeno, que era só o dinheiro, começar de novo não foi um problema. O que me encantou conhecendo você, né, apesar que eu já conhecia você da internet, foi você, como tá no seu Instagram, né, você é irritantemente feliz. O Olha, Geraldo sempre foi assim ou nasci algo mudou? assim, porque todos nós nascemos com esse privilégio. Você pega uma criança que nasceu, tem 1 ano, você olha para ela, ela ri. Ela é feliz, ela não sabe nada de nada. Ela só ri. Ela é o Deus puro. E ela continua assim até os 5, 6, 7 anos. Depois começa a vir os rótulos. Começa a pôr na cabeça dela que ela vai ter problema, começa a pôr na cabeça dela que é difícil porque é negra, é difícil porque é menina, é difícil porque é gay, é difícil porque é nortista, ou que é sulista, ou por causa da religião, ou por causa da cor de pele. Cara, então começam a intoxicar a pessoa com informação que não é verdade.
O ser humano ele pode ser o que ele quiser e começa a falar, ó, vai ser difícil, viu? Difícil como? Por que que até a mãe, sem querer, a pessoa que mais te ama fala para você que a vida não é fácil. Não fala isso para as crianças. A vida é sensacional, mas a mãe, às vezes, por falta de informação e por hábito, começa a dizer que ele vai ter problema, ele começa a acreditar nos problemas. Sim. Então, quando na realidade a minha mãe disse que eu podia, que ser pobre não era um problema, aquilo eu podia mudar, e que ser negro era um privilégio e eu tinha que acreditar em mim. Então, na realidade, eu consegui lidar com isso muito cedo graças a ouvir a mulher. Aliás, nós estamos falando do mês da mulher, dia da mulher. Para mim, todo dia é dia da mulher, né? Porque tudo que eu tenho, a minha melhor versão eu aprendi com a mulher, desde pequenininho. Então, essa felicidade, para mim, acho que existe desde que eu era pequenininho, que eu olhava para minha mãe e eu enxergava das 8, eu enxergava a primeira maravilha, que era a mãe. Eu olhava para minha mãe e eu sorria. Para mim, não tinha nada que me alegrasse mais do que ter o privilégio de olhar minha mãe. E eu olhei tanto que, com 7 anos e meio, quando ela foi embora, eu estava preparado. Essa pessoa me passou energia, valores, positividade, espiritualidade. Fez com que eu acreditasse em mim. Então, quando se fala em Dia da Mulher, eu falo, cara, não tem dia que não é da mulher. A mulher, para mim, é a criadora, nós somos criatura, e ela está do seu lado e ela te guia a vida inteira. E quando o tempo dela acaba, o cordão umbilical só se corta fisicamente. A minha mãe é imortal, inesquecível. E eu conduzo as orientações e a energia dela 24 horas por dia da minha existência, tá? Eu sou ligado na minha mãe, o cordão pode ter cortado. Ela pode não estar fisicamente, mas para mim está na mente, está no coração, e eu vivo do que eu aprendi com ela. Eu só fui aprimorando, pegando informação e aprimorando. Agora, se nesse caminho eu tive negócio, perdi, voltei, isso é o de menos. Né? Eu nunca perdi a minha fé, a minha determinação, a minha vontade de fazer alguma coisa para outra pessoa e, acima de tudo, a gratidão e, por consequência, você acaba conseguindo praticar atos de humildade que te fortalece. Para mim, uma pessoa forte é aquela que sabe agradecer e ser humilde. E não é que você nasce assim ou fica assim. Todo dia você pode exercitar isso, né? Não deixar que venha arrogância, que venha vaidade, que venha prepotência. Então, às vezes que eu fiquei sem dinheiro, seguramente é porque eu me perdi na vaidade. Extraordinário. Fiquei até emocionada porque eu perdi minha mãe nova, né? E tudo que eu ensino hoje para meus filhos foi o mesmo que eu aprendi com os ensinamentos dela. Viu como a mãe não morre? É, não Só morre. morre quem é esquecido. É, Quando você fala que você aprendeu e que você está praticando, é porque você não esqueceu dela. Só morre quem é esquecido. Gente, cordão umbilical só se corta fisicamente. A minha mãe é imortal, meu pai é imortal, inesquecível. Eu acho que quando as pessoas aprenderem isso, eles vão ser fortes nos valores. sim. Quando você é forte nos seus valores, você ganha tanta energia para produzir que você ganha dinheiro por consequência. Eu sempre ganhei dinheiro por consequência. Eu nunca fui dos meus recursos. Meus recursos sempre foram meus e não ao contrário. Então, quando eu ficava sem dinheiro, eu não me abalava. Porque eu não perdi, eu só perdi aquilo que era meu. Então, se é meu, eu ganho de novo. Né? Então, eu nunca me perdi nas minhas conquistas. As pessoas estão se perdendo, ficando depressiva, quebrando o relacionamento, perdendo moral, perdendo os valores porque ficou sem recurso material. Ele esquece que quem ganhou foi ele. Então, acho que a cereja do bolo é você. Então, para mim, o diamante da minha vida sou eu. Então, eu dou uma polida todo dia. Polida, de preferência, a hora que eu procuro polir meu diamante, que sou eu procuro ver se eu estou sendo agradecido e se eu não estou perdendo o senso de humildade. Essa é a minha blindagem, tá? Então, não tem por que uma criança que traz isso com ele não ser feliz. A minha melhor versão é os meus 7 anos. Eu tinha tudo que uma criança poderia ter, que é o espelho, principalmente quando eu olhava e via minha mãe. Eu aprendi a sorrir quando eu nem sabia que existia vida, né? Só era uma criança, não tinha noção. Até formar minha personalidade com 6, 7 anos, eu ainda tinha mãe. Então, essa é a minha melhor versão. Os meus 7 eu era feliz e eu tinha mãe. Eu guardei isso comigo. Então, essa minha felicidade, você falou, eu sou irritantemente feliz. Por que não deveria? Não tem criança infeliz. Por que você não você está abrindo mão da criança que está em você? Você falou que perdeu sua mãe cedo. Lá atrás, você era feliz, você era uma criança. Por que agora não? O que mudou? Você só mudou de endereço. Hoje você tem seus filhos, você tem a sua estrutura, você tem os seus negócios. Então, mas você não tem você, a sua criança não está aí? Olha para ela, dá um sorriso para ela. Levanta de manhã, dá bom dia para ela. Eu vou para o espelho e olho para mim e falo assim, você é sensacional. Ai, impressionante, é uma lição, né, pessoal? Uma lição extraordinária, e é uma verdade.
quando você mais é grato, mais as coisas acontecem na sua vida. Gratidão, tá faltando gratidão. As pessoas põem a mãozinha, Rita, e ficam olhando pro céu. Gente, relaxa, Deus não vai passar de Boeing não, tá? Deus não tá passeando de jato pra você ficar olhando pra cima, olha pro lado. O Deus tá no outro. Você viu a hora que eu cheguei? Nem tinha noção de quem você era. Eu fui em você e dei um abraço. O que que eu vi em você? Deus. Você não abraça Deus? Tá no ser humano mais próximo. Deus olhou para você, levantou e você não se aproximou? Você deu uma ré para poder dar a mão? Ei, você está achando que você vai pegar alguma coisa negativa de Deus? Deus está. Agora, se a pessoa que está te dando um abraço, ou que só te deu a mão, se ela não percebeu que ela tem um Deus nela, por isso ela traiu você, não tem problema. Então não espere nada do outro, é o que você pode passar para o outro. Então eu abraço as pessoas acreditando que tem um Deus em mim e eu faço questão de compartilhar essa energia boa com a outra pessoa. E eu não espero reciprocidade, mas eu faço de coração, faço com muita boa vontade. Eu acho que tudo isso tem a ver com o meu espírito, meu estado de felicidade. Eu chamo felicidade. Eu acredito tanto nesse Deus que habita dentro de cada um de nós, que eu não consigo imaginar alguém feliz se você está com vida. Levantou de manhã, então, já é só que precisa, tá? Eu levantava num barraco de chão batido, o sol entrava, a mamãe falava, agradece que é Deus, a luz do dia. Deus vem junto com essa luz te dando o privilégio de mais 24 horas. Eu aprendi a agradecer. Eu mudei de endereço, não mudei meus valores. A luz entra do jeitinho que entrava, eu agradeço de manhã e eu entendo que eu não preciso nada ganhar, eu só preciso isso, tá? O resto é comigo. Recentemente eu dei uma palestra falando justamente sobre isso, né? Que Deus, às vezes a gente acorda e não agradece. Ele tá ali, dando sopro, mais um dia de vida, Sopro divino, 24 horas, não dá mais, para repetir. mais uma oportunidade, mais uma página para ser escrita. Então, E agora você, você imagina o seguinte, você usa essa leveza, essa criança que está em você. Aí depois você lembra que você tem uma vivência, então tem um monte de coisa armazenada aqui. E você tem 24 horas para pegar a sua alegria, a sua felicidade, a sua leveza de criança, mas acessar o que está armazenado e sim. está à sua disposição. E você não agradece? Olha quanta coisa você pode fazer. Então, eu entendo, eu olho, esse é o meu ponto de vista, tá? Tudo é ponto de vista, né? Eu só olho a vida com esse ponto de vista. Por isso talvez eu seja tão feliz. Na verdade, é aquilo que você falou, né? Não é só em criança rotular criança. Hoje em dia, o mundo rotula muitas pessoas, julgam muitas pessoas e elas acreditam nesses julgamentos. Elas acreditam que são aquilo. Se chega uma pessoa que se sente superior e fala, você não serve para isso, você não dá conta para isso, mas é o seu sonho, você vai lá e desiste às vezes no meio do caminho. Tem pessoas que não ligam, como você, né, já falou, não ligam para o que o outro fala, mas tem pessoas que Que ligam se e deixa desistem. contagiar. É, Então, essa é uma fraqueza humana, é uma fraqueza de quem falou que você não podia, e seria uma fraqueza sua também acreditar naquilo. sim. Mas nós somos frágeis, então, gente, o que eu aconselho para vocês, acredita em você. Cara, quando você acredita em você, você contagia o universo todo a acreditar também. Por que você está acreditando no outro? O outro não sabe nem o que está fazendo, nem o que está falando. Às vezes ele nem tem maldade no que ele está falando. Ele foi treinado daquela forma, ou ele recebeu aquilo de herança pelo que ele aprendeu no lugar que ele viveu, e agora ele está passando para você. Cara, absorve isso não. Isso é tóxico. Absorve. Eu ouço tudo, tá? Mas eu absorvo para mim e aprimoro só o que me interessa, tá? Da pandemia, as pessoas falavam, filho, você não pega, não pegou, você abraça todo mundo, você não pegou vírus? Eu falei, não, eu só pego o que me interessa. Eu falei, sério? Eu falei, mas isso é perigoso, isso é invisível. Eu falei, então, Deus também. Eu só lembro da minha avó sempre falava assim: "Quanto mais você tem medo de pegar, aí que você pega. Você Quando você não tem atrai para você. Por isso que eu falo esse negócio, é legal isso que você falou, assim, a pessoa fala assim, o não eu já tenho, para que você está falando isso? É o não que você vai ter, tá? Eu tenho até uma figurinha daquelas de WhatsApp, que eu ponho para as pessoas assim, o sim você já tem. Eu arrumo o maior problema com a minha secretária, com a minha equipe, porque tudo que me impede eu falo sim, você já tem. Aí eles têm que se virar depois para tentar fazer isso acontecer. Mas, gente, eu sou contra qualquer coisa negativa. Vamos correr atrás. Correr atrás, isso é coisa de perdedor. Cara, por que usa esse termo, correr atrás? Você já está assumindo, disposto a perder? Você já está dizendo que vai correr atrás? Não! Né? Não use essa frase, o seu cérebro armazena e não entende que isso foi sem querer você fez uma escolha, né? Então, eu sou positivista assim. O que para mim é? Eu tenho um livro que chama O Poder da Positividade. O que é aquilo para mim? A fé colocada em prática. Eu tenho fé, fé, fé. Às vezes tem que dar uma baixadinha,
Eu abaixo, olha e falo: "Deus, eu tô entendendo, o salto vai ser forte", porque eu tive que abaixar muito, né. Então, se você teve que abaixar muito, não tem como você saltar sem abaixar. Então, quando você tem que abaixar muito, Deus é bom, é porque o salto vai ser grande. Você vai ter a oportunidade de saltar mais alto. Então, não tem uma fase que eu acho que é difícil. Eu não acredito em tempos difíceis. Os tempos são diferentes. Então, todos os dias eu acredito que o dia pode superar o dia anterior. Toda vez que o dia começa, eu olho no retrovisor e entendo que não é para lá que eu vou. O retrovisor é pequenininho, o para-brisa é 100 vezes maior. É para lá que nós vamos, é por isso que ele é maior. Então, eu tomo cuidado para não bater. Eu não fico olhando no retrovisor. Eu só pego a informação para eu não cair no mesmo buraco. Mas eu foco no para-brisa e eu vou. Eu chamo isso de fé. Você não tem fé? Você acha que Deus vai sacanear você? Não, né? Então você não ganhou o dia, não é tudo que você precisava? Então, cara, levanta a cabeça e vai. E se tiver medo, vai com medo, porque o medo foi criado para te proteger, para você não se jogar ou não achar, não tentar voar. Você não é da sua natureza. Então, o medo é para você não fazer certas extrapolias e desafiar a gravidade. Então, o medo é para você entender que tem um limite. Mas quando você tem fé e determinação, o medo fica acanhadinho do lado, só te acompanhando. O medo nunca pode ser maior do que a sua fé, a sua determinação. Então eu não ligo, eu tenho medo como qualquer ser humano, tá? Só que ele é menor do que a minha fé e a minha determinação. Que mentoria, hein, gente? Geraldo, você começou como catador de recicláveis e se tornou um grande empresário. Como essa experiência iniciou e influenciou a sua visão nos negócios? Ah, isso é interessante, você falou visão dos negócios. Falou, Rufino, você é um empresário visionário. Eu falei assim, não estou entendendo. Eu só mudei de endereço, eu sou sucateiro. Eu catava latinha, eu copiava, os meninos juntavam latinha, eu fazia de uma forma mais caprichada, eu separava de uma forma diferente e vendia para o depósito maior. Eu tinha um mini depósito que preparava para vender para o outro. Eu não saía com o saco nas costas para vender. Eu preparava aquilo, porque eu copiei, eu achei que isso aquele cara grande está fazendo, eu faço em menor quantidade, mas eu faço aqui. Depois eu vendo para ele. Mas eu já vendo reciclado, já vendo separado. Então eu conseguia ganhar mais que os outros meninos que trabalhavam no aterro sanitário. Aí hoje nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina que desmonta um caminhão a cada 3 horas. Só caminhão, só pesado, só diesel. Ela falou assim, e o que, que mudou agora, Rufino? Você tem uma empresa desse tamanho? Vai mudou o tamanho da lata. Ah, mas é a visão. Que visão? Eu fui fazendo. Ah, mas você foi visionário. Que visionário, cara. Eu fui vender limão, eu ganhei dinheiro vendendo limão. Eu fui sacar carvão com 8 anos, eu ganhei dinheiro sacando carvão. Eu fui trabalhar empurrar carrinho na feira, ganhei dinheiro empurrando carrinho na feira. Fui trabalhar numa multinacional de office boy, virei diretor. E aí foi. Então, na realidade, é uma consequência de você sair de manhã e aproveitar que você tem 16 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. E nem, ninguém precisa de uma para comer. Você tem um propósito, então vai se dedicar naquele propósito, que não tem pobreza que resista isso, tá? E aí as coisas vão acontecendo por consequência. Então não tem uma visão, tem atitude. Falar para mim que eu tenho atitude, ok, tá? Falar que eu tenho uma visão, que visão? Como é que eu vou enxergar do outro lado do muro? Eu só penso em ponte, tá? Se tem uma ponte, eu passo. Aí eu não fico olhando, tentando olhar do outro lado do muro para ter uma visão. Não, eu estou vendo uma ponte. A ponte é para todos, para ir e para vir. Você pode ir e vir de acordo com as suas escolhas. Eu sempre escolhi o sim, é possível. E agora você vai reinventar a roda? Vai se jogar? Não, eu vou copiar. Eu pego qualquer coisa que eu faço na vida, a vida toda, tá? Eu sempre olho em volta e vejo o que que o outro já fez. Na favela eu ficava olhando em volta os meninos que faziam as coisas certas, porque os que faziam errado eram mortos ou presos. Os que faziam certo durava mais. Eu falei, eu quero durar mais. Eu comecei a fazer as coisas certas copiando os que faziam as coisas certas. Então, você não tem milagre, não tem. Olha para mim e fala, Rufino, você é sensacional, você é brilhante. Fala, você também é, todo mundo é. Para onde é que você está olhando? Não é para você. As pessoas não estão olhando para si mesmo. Então, quando fala que eu sou diferenciado, diferenciado todos nós somos. Não tem dois DNA, não tem dois códigos genéticos, não tem duas íris, não tem duas impressões digital. Todos nós somos diferenciados. É para onde é que você está olhando? Olha para você. Então, se aquele outro cara que é diferente de você conseguiu, você também consegue. O Deus é igual para todos e está em todos. Como é que você está usando, olhando para dentro e como é que você está despertando o gigante? Aliás, esse nosso bate-papo aqui, para você que está ouvindo, eu espero que desperte você. O gigante que está dentro de cada um de nós. Olha para dentro. Você pode ser o que você quiser. Você nasceu brilhante. Você disputou espaço com 70 milhões de espermatozoides e conseguiu. Você já é um vencedor. Agora, como é que faz para você ser grato? Porque você está aqui. E como é que faz para você ter humildade? É só você lembrar que você é só uma porrinha que deu certo.
Incrível, incrível. Gente, uma mentoria aqui. Eu espero que você esteja aí assistindo e pegando todas essas dicas desse grande cara. Eu digo grande cara porque você é o cara. É toda essa experiência que você está trazendo e todo esse aprendizado, né? Até chegou uma parte a me emocionar, porque é aquilo, né? Quando a gente tem valores e a gente traz esses valores e lembra de onde a gente veio, a gente sabe onde. Mas Rita, é isso que eu encontrei quando eu cheguei. A simplicidade que você é. A mesma pessoa lá do Pará, lá jovem, não sabia nem para que destino seria. Então, é isso, tá? Quando você traz a essência da simplicidade, é o simples, é a humildade, a simplicidade feita com amor, com paixão. Aí você põe o pé, Deus põe o chão, tá? E você vai dando mais um passo, mais um passo, mais um passo. O que que fez eu estar aqui? A simpatia e gentileza do João, né? E a energia. Por que que eu viria aqui bater um papo com você? Cara, as pessoas quando são do bem, o bem atrai, Amém. acolhe e aproxima os semelhantes. Gratidão. Então, assim, eu olhei e falei assim, cara, eu queria ir lá. Olha que legal. Ah, você achou desafio? Eu gostei. Então você vê, eu não conhecia vocês, então é energia. Você não tem a afinidade, você não tem a intimidade. O Sim. que faz a energia quando você é de verdade? Eu falo para a pessoa, gente, a minha mãe me ensinou isso e a sua deve ter ensinado a mesma coisa. Cuidado com aquilo que você está fazendo, que Deus está vendo. Por quê? Porque Deus está em você. Você se fecha no banheiro, quer falar de sustentabilidade, se fecha no banheiro e desperdiça água, desperdiça papel. Ei, você quer falar de sustentabilidade e está jogando os papel fora, desperdiçando água? Você quer falar de sustentabilidade, entra no hotel, usa 5 toalhas, porque você pagou e quer falar de sustentabilidade? Cara, aquilo é seu. Aqui é a consciência. Por quê? Porque Deus está vendo. Porque Deus está em você. Então não importa que não tem ninguém em volta. Tem Deus em você. Então cuidado com aquilo que você fala, passa, pensa e acredita. Porque o Deus sabe o que você pensa, sabe o que você fala e sabe do que você acredita. Porque Ele está em você. Gratidão. E é uma coisa que minha avó falava também. Nunca faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. E o meu marido fala uma coisa legal que eu aprendi com ele também. Você quer saber como você, se você vai ser um grande empresário ou se você vai ser empresário no momento que você é funcionário. Se você vê uma luz ligada, você desliga. Trabalha para Se você é, você. se você vê um ar-condicionado ali sem ninguém, você desliga. Então é aí que Você você. tem uma secretária que chama Carla. Estava Isso, falando com a Carlinha na hora que nós chegamos, justamente sobre isso. Qual que era o papo nosso? Carla, trabalha para Rita, não, trabalha para você. isso. Quando você trabalha para você, o seu senso de empreendedorismo já começa. Empreender não é ter um CNPJ, é ter atitude, assumir responsabilidade, papel de dono, entender que é seu, ser protagonista e assumir aquilo e não terceirizar a culpa. Isso é empreender. Você faz isso no serviço público, na política, no privado, onde você estiver. Porque quando você tiver um CNPJ como hoje vocês têm, você já faz o que? É a mesma coisa. Sim. Você só dá continuidade àquilo que você foi treinado para fazer. Assumir responsabilidade e ser empreendedor. Isso é uma mentalidade. Empreender é mentalidade empreendedora, espírito empreendedor. Ter propósito. O que é o propósito do empreendedor? Fazer alguma coisa que sirva para as pessoas. O que você faz? Você gera oportunidade para que as pessoas possam adquirir bens. Você prepara e orienta as pessoas. Você vende credibilidade e, por consequência, sobra um dízimo para você. É isso, é o presente. Pelo que ela faz pelo outro e em troca vem um resultado. Então, é isso. As pessoas precisam entender que empreender é muito mais do que ter um CNPJ, né? É, 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 é ser grande de dentro para fora. É fazer alguma coisa que soma na vida de outra pessoa. Eu costumo dizer, eu queria ser importante quando a minha mãe foi embora, quando eu tinha 7 anos e meio. Eu entendi que a minha mãe era muito importante. Eu entendi que um ser humano importante é aquele que faz alguma coisa para outro ser humano. Qualquer coisa, um sorriso, um abraço, um pedaço de pão, uma oportunidade, dividir um trabalho, ou dar um trabalho, ou receber um trabalho. Qualquer coisa que você possa fazer para beneficiar o próximo, você se torna importante exatamente naquele momento para aquela pessoa. Então, para mim, uma pessoa importante é aquela que tem propósito de fazer coisa para outra pessoa. É o que você faz. Amém. Gratidão. Pessoal, nós vamos para o comercial e já já voltamos com mais dicas desse grande cara, como eu estou falando, Geraldo Rufino, e já já voltamos.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos com mais Geraldo Rufino. Geraldo, a JR Diesel se tornou referência na reciclagem de peças de caminhões. Quais foram os maiores desafios para construir essa empresa do zero? Olha, o maior desafio, eu acho que é você entrar no mercado que eu não diria prostituído, mas é assim, que tem um preconceito muito grande. Porque quando você fala em reciclagem automotiva, é um desmanche de veículos. O desmanche de veículo nasceu de fundo de quintal, de roubo alto, dessa coisa do cara pega um carro, rouba, desmonta e vende pedaço, etc, etc. Então, existe um preconceito natural em países em desenvolvimento sobre esse segmento. Então nós entramos e o desafio era o seguinte: mas por que as pessoas fazem errado? O negócio é altamente lucrativo, é possível fazer formalizado, por que não é possível fazer diferente, né? Fazer certo? E até algumas autoridades, meio policial, eles estão tão acostumados que é feito errado, que você precisa convencê-los que não é o suficiente você estar certo, você precisa provar que está certo. Então, para isso, nós entramos e tinha o desafio de formalizar de uma forma que, naturalmente, nós precisávamos provar a olho nu que estava certo. Então, meu filho visitou países, 9 países diferentes, país mais avançado nesse segmento, para trazer modelos, coisas que a gente, quando nós chegamos aqui, não existia uma lei, não existia uma regulamentação. Nós vamos usar o nosso relacionamento, o nosso conhecimento político para ajudar com autoridades sérias, para regulamentar o segmento, para que ele se tornasse um segmento próspero, como é nos Estados Unidos, como é no Japão, como é na Alemanha, na Turquia. Meu filho foi para todos esses lugares e copiou e trouxe para nós um modelo que nós conseguimos investir nisso, regulamentar, e hoje beneficia todo mundo que quer estar nesse segmento e fazer certo. Hoje, até para você fazer errado nesse segmento hoje é difícil, graças a essas mudanças que nós conseguimos construir no passar do tempo. Então, o grande desafio é você entrar numa atividade de boa fé, uma atividade legal, é uma atividade necessária, porque a reciclagem é uma necessidade, até por questão de meio ambiente e tudo mais, de sustentabilidade, precisa reciclar, e a reciclagem automotiva é a mais forte que existe. Então, ao mesmo tempo, ninguém se preocupava em legalizar, então ela tinha o preconceito de ser uma atividade ilegal. Então, o maior desafio foi não só fazer, provar que era possível fazer, depois de fazer, precisava criar um modelo provando para as autoridades que a olho nu, com celular, com código de barra, o cara já via que quando entrar numa loja, sem perguntar nada para ninguém, só de pôr o código de barra, ele sabe a procedência, a origem e tudo mais, para saber que aquilo está certo. Então, o grande desafio foi provar
sem fazer crime, sem cometer nada errado, foi construir uma situação que você pudesse provar sem dever. Você precisa provar que está certo, provar que... Então, isso para nós foi um desafio grande, mas vencido já há alguns anos, o que fez com que a gente tornasse número 1 no segmento. Olha, parabéns. Você fala muito sobre a importância de mentalidade positiva. Como cultivar esse pensamento em meio às adversidades? Então, as adversidades, ela existe por natureza. A adversidade é uma mudança, é redonda, ela vai mudando. Então, vai ter diversidade a vida inteira, até porque sem ela ficaria tudo muito robotizado. A diversidade é que vai pulverizando, fica fazendo, nós somos diferentes. Então, em meio a todas as diversidades, tudo que aconteceu no caminho é que foi me dando anticorpos. É que vai dando aprendizado, é que vai dando inspiração para você fazer diferente, para fazer um novo. Então, por isso que eu nunca acredito que os tempos são difíceis, que Deus não sacaneia ninguém e que cada desencontro é justamente para você achar o melhor caminho. Então, eu nunca tive um problema maior que eu. Qual que é o seu tamanho? Então, não é o tamanho das suas conquistas, é o seu tamanho. Não é quanto você tem, é quem você tem. E a hora que você aprende a lidar com isso, cara, você dá um passo à frente, de dentro para fora, e você constrói uma humanização, um ambiente leve, e você constrói dentro das empresas, dos negócios, ou da atividade que você está. Você não precisa ser teu CNPJ. No ambiente que você está, você constrói um ambiente leve de felicidade. Quando você tem um ambiente com felicidade, você aumenta a produtividade. Quando eu vou dar mentoria, essas coisas, eu falo para a pessoa, como é que é o ambiente da empresa? O cara fala, mas eu contratei A, B, C, D. Não quero saber quem você contratou. Antes do bônus, você tem noção que antes do bônus o mais importante é o bom dia? Você é CEO, é presidente, você dá bom dia pro porteiro de manhã? Ou você passa de carro e não abre o vidro? Porque você é o patrão. O cara fica quietinho e fala, então, começa a abrir o vidro, começa a dar bom dia antes do bônus. Você precisa criar um ambiente de felicidade. Esse é o primeiro passo que o empresário precisa para aumentar a produtividade. Levar para as empresas um ambiente de felicidade, que o cara saia de manhã de casa e tenha prazer em ir para lá porque sabe que lá o ambiente é feliz e não tenha pressa de voltar para casa. Sim. E quando ele volta para casa, aquela energia contagia a casa dele. Ele chega em casa feliz também, não reclamando. Então, eu aprendi. Então, a diversidade, você aprende isso. Então, na diversidade, para mim foi um presente. Eu aprendi a ter anticorpos e lidar melhor, aprender a lidar com gente. Eu acho legal, né? Eu e meu marido somos diferentes, né? Senão eu não seria casado, né? É, E o meu marido tem aquele ânimo, né? Tem que dar o café da manhã para os funcionários, tem que gritar o yes, porque ativa a testosterona, olha para o isso. pessoal ficar feliz. O yes, 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 eu sou rico, porque o nome da nossa empresa é Ricos. Eu sou rico e tudo mais, para gerar na mentalidade deles, eles evoluírem. E isso funciona Olha bastante. isso, olha que ideia. Rico. É. Então, gente, olha que ideia aí, o nome da empresa dela. Você nasceu rico. Grava isso. Você nasceu rico. Eu nasci rico. Eu nasci com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Eu tinha alegria, felicidade e mãe. Eu só não tinha dinheiro. Quem é que diz que uma criança precisa de dinheiro? Então, então a riqueza vem dessa base, tá? O dinheiro é uma consequência, por isso que eu nunca me abalei quando eu fiquei sem ele. Porque eu já nasci rico, então a riqueza para mim tá muito além de ter ou não ter grana, tá? Eu acho que é uma coisa que vem de dentro para fora, é uma coisa que vem consolidada para mim. Então eu tenho uma coisa, achei sensacional o nome da empresa de vocês, porque isso é para o cara lembrar. Ah, é o nome da empresa? Não, isso tem que ser um símbolo que você tem que lembrar todos os dias que aquilo pertence a você. Ah, você tá na empresa rico? Não, você tá no seu lugar, tá? Porque rico todos nós somos. Então, se você tá numa empresa que lembra todo dia que você tem que ir pro rico, vai para dentro, vai para você, trabalha para você, faz com amor, faz com paixão, se dedica naquilo que você faz e você vai construir uma trajetória que quando você olhar no retrovisor, você vai rir de quanto caminho você já caminhou e quanto para-brisa ainda tem pela frente para você ir. Aí você começa a construir um legado. Então eu acho sensacional isso. Bacana na da empresa. Obrigada. No seu livro, O Catador de Sonhos, você compartilha sua história e aprendizados. Qual é a principal mensagem que gostaria que os leitores levassem para a vida? Olha, quando você lê O Catador de Sonhos, que é o primeiro livro, os dois são best-sellers, os dois venderam
100, 200, 300 mil cópias, assim, sensacional. Eu não fiz com essa intenção, eu fiz com a intenção de ajudar meu time e dar de presente para algumas pessoas. Aquilo foi tomando forma e servindo para mais pessoas. Quando você lê o Catador de Sonhos, você vai perceber o quanto eu falo e eu pratico aquilo que eu falo. O simples de empreender. O quanto empreender é atitude. O quanto é possível você começar. O quanto o primeiro passo é a força do querer. E a pessoa tem gente que acha que precisa de investimento, precisa de capital, precisa... Não, você precisa querer e ter humildade de ouvir para aprender. Aí você aprende, copia e faz. Então, o Catador de Sonhos é um livro básico para você aprender que empreender você pode fazer onde você está. Você não precisa mudar de endereço. Você precisa mudar a mentalidade, ajustar os seus valores, aumentar a sua determinação e fé. E Deus põe o chão. Você vai ver que é possível para você e que eu não tenho nada de extraordinário, que a hora que você lê aquele livro, você vai ver que tudo que tem lá é muito simples, que você também pode. Legal. E quais foram os maiores aprendizados que você tirou ao longo da sua trajetória e que fazem a diferença no seu dia a dia até hoje? Olha, talvez um dos aprendizados que vem somando para mim, todos os dias eu procuro aprimorar, é lidar com um diamante Que é chamado você. gente. Eu sou um diamante, então, mas você também é. Então você precisa aprender a lidar com essa joia, tá? Lidar com o ser humano. Quem é que governa, que controla todos esse ser humano? A mulher. E quem é que tem poder de verdade sobre uma mulher? Porque para mim, depois de Deus, vem a mulher. A mulher é criadora, nós somos criatura. Qual que é o terceiro poder? Que tem tanto poder a ponto de influenciar o segundo poder, que é a mulher. A criança. O único ser que tem poder sobre uma mulher, de influenciar, de balançar uma mulher toda poderosa, é uma criança. Por isso que eu torço muito para as mulheres crescerem, para nós termos uma sociedade melhor. Essa sensibilidade, essa generosidade, essa grandeza humana que só quem dá a vida entende, né? Mulher não jamais faria uma guerra, ou mandaria filho para a guerra, ou deixaria uma criança na rua passando fome. Ela tiraria metade do pão do próprio filho para dar para essa criança. Então, ou seja, a grandeza feminina. Então, se eu tivesse que pegar qualquer referência, eu usaria esse tipo de... Desculpa, é que eu me perdi um pouquinho na pergunta. Que fazem a diferença no seu dia a dia até hoje. O Então, aprendizado isso, da sua vida. o que eu aprendi com uma mulher. Sua mãe. É esse aprendizado que eu estou falando no dia a dia. A hora que você aprender a lidar com isso, você faz diferença para mim todo dia. Eu levantava de manhã, servia um café para minha mãe, hoje eu levanto, atravesso e sirvo para minha opressora, a minha esposa. Eu chamo de opressora porque elas mandam muito, né? Mas, gente, e às vezes eu levo 2 bolachinhas, Rita, e ela fala assim pra mim, eu colo do lado da cama dela, todo simpático, com um guardanampinho e 2 bolachinhas. Eu levo um cafezinho naquela xicrinha, só aperto o botão, faço o café e levo pra ela. Aí ela olha pra mim e fala, não, esta bolacha, você não aprendeu ainda? Rita, aí eu me posiciono, volto, troco a bolacha, levo de volta, e o cara fala, o que você está fazendo? Eu falei, a minha primeira venda do dia. Você tem noção de quanto eu consigo vender um cafezinho, 2 bolachinhas? Ah, mas como é que ela paga? Ela faz uma oração depois, eu tenho certeza, quando eu saio, em meu benefício. Você acha que tem dinheiro que compra isso? Você está vendendo o quê? Você vende produto, vende oportunidade, vende dinheiro, vende o que você quiser. Então, a forma de vender, o material que você vende. Então, mas você fez a primeira venda de casa, comece em casa. A primeira venda você faz em casa. Quando você serve alguém que você acha que é seu. Se você conseguiu vender o primeiro café, com certeza, vender depois um caminhão é só um detalhe, tá? Porque a energia que você leva na hora da venda é o mesmo. O ser humano que vai receber a sua oferta é o mesmo. O ser humano que recebe o primeiro café e o ser humano que recebe uma oferta para você comprar um bem valioso é o mesmo. Como é que a sua energia chega primeiro? Você primeiro vende você, o seu sorriso, a sua simpatia, o seu carisma. Aí depois vem o produto. Porque agora você já tem credibilidade. A pessoa já quer fazer negócio com você. Então, você não começou dentro de casa. Você saiu de casa mal-humorado. Você não deu bom dia para Deus na portaria, que era o porteiro. É por isso que você não conseguiu fechar o negócio, tá? Faltou você. Ah, o produto alto, abaixo, o preço, o concorrente. Não, faltou você. Você veio despreparado. A preparação, do meu ponto de vista, começa onde você carrega as baterias. As baterias carrega na base. A base chama-se família. E o pilar e o alicerce da família é uma mulher. Palmas.
Arrasou na resposta. E se pudesse dar um único conselho para quem está começando a empreender, qual seria? Olha, conselho. Você tem um conselheiro, você tem um mentor, além da mãe, do pai, que você precisa ouvir. Ah, valorizar pai e mãe, honrar pai e mãe. Você está ouvindo eles? Ou você acha que eles estão ultrapassados porque você tem a porcaria do smartphone? Ouça. Quem te deu vida, a pessoa que mais gosta de você, gosta mais do que você. Então, ouça. Vai empreender, começa a ouvir dentro de casa. A mãe vai dizer para você arrumar um serviço público que é mais seguro, o pai vai dizer para você arrumar um serviço com CLT que é mais seguro. Então, não tem problema, tá? Comece a praticar o empreendedorismo onde você está, mas sempre ouvindo o pai e a mãe. E você vai medir na hora que dá. Mulher não tem 6 sentidos, mulher tem 200 sentidos. Então ouça a mãe quando ela falar para você, ó, não vai nessa, tá? Avalia direitinho isso. Olha, você não tem a mãe? Ouça a filha, a esposa. Elas têm uma visão extraordinária. Elas não olham muro, elas olham ponte. Elas conseguem ver do outro lado. Então preste atenção. Agora, a hora que você começar a fazer, que você começar a empreender, faça uma coisa que se eu tivesse que começar de novo, começar a empreender hoje, eu faria. Se eu tivesse que começar hoje, eu seria mais humilde, mais agradecido, menos arrogante, menos prepotente, menos vaidoso. Se você se fortalecer na gratidão e na humildade, você já começou a empreender com sucesso. É isso aí. Além dos negócios, você também é palestrante? Eu quero ficar mais horas aqui ouvindo, né, essa mentoria aqui. Além dos negócios, você também é palestrante? O que mais te motiva a compartilhar sua história e inspirar outras pessoas? Gratidão. Eu fui tão abençoado a vida toda. Eu sou feliz a vida inteira, tá? Eu não acredito em tempos difíceis, os tempos são diferentes. Eu nasci feliz, minha mãe foi embora fisicamente quando eu tinha 7 anos e meio, minha mãe me deixou forte. Eu tenho uma relação com meus irmãos de carne e unha, eu tenho filhos sensacionais, eu tenho netos espetaculares. A minha vida é redonda, tipo assim, só benefício, só alegria. Por isso que a minha filha fala que eu sou irritantemente feliz. Então, cara, você pega toda essa trajetória, você não vai passar para ninguém, que é possível. Você vai guardar, seu tempo vai acabar. E você não vai deixar um legado. Então, olha, fazer palestra, fazer mentoria, auxiliar alguém numa imersão, para mim é um privilégio porque eu aprendo com isso. Você aprende quando você procura ver se você está ouvindo aquilo que você está falando. Então, quando você realmente quer o bem do outro e fala o melhor para o outro, mas também está ouvindo, você acaba fazendo o melhor para você. Então eu tomo esse cuidado. Quando eu vou fazer uma palestra, eu não tenho um PowerPoint, eu nem sei mexer na tecnologia, eu não uso sequência, não uso um computador, uso a energia, a troca de energia com quem está lá, com as pessoas. Eu falo com as pessoas, olho no olho das pessoas. Eu falo com as pessoas. E sempre com o mesmo propósito. Qual que é o propósito de fazer palestra? É fazer diferença, impactar e somar na vida de um ser humano que está sentado ali ou em pé ali. Alguém que resolveu conversar comigo. Às vezes eu fico pensando assim, mas essa sua meta é um, tem 5.000 pessoas aqui. Eu falei, então, minha meta é um. Quem é a pessoa? Aquele que aceitou ouvir. Se conseguir 2, eu dobrei a meta. Eu vou falar com o coração para essas pessoas. Eu não paro para beber água. Para não dar tempo do cara nem pensar no celular, para ver se ele aceita ouvir. Se ele aceitar ouvir, eu vou com tanta energia, tão conectado na energia dele, que eu atinjo o meu propósito de ser um palestrante. Impactar e somar na vida de um ser humano e que ele leve essa energia para casa e melhore a vida dele. Porque se ele melhorar a vida dele, a empresa que me pediu para estar lá para falar com essas pessoas vai ter resultado. Porque um cara com a vida equilibrada, com a vida boa, com o seu emocional e psicológico equilibrado, ele aumenta a produtividade. O cara com felicidade, ele melhora o resultado dele. E se ele tiver em uma empresa, a empresa não quer mais ficar sem ele, porque ele passa a ser um ser humano diferenciado. Qualquer um de nós somos bons, mas nós podemos ser extraordinários. Por que você quer ser só bom? Você pode um pouquinho mais. Então, quando você está com felicidade, você acaba usando um pouquinho mais do seu potencial. E vai mais, tá? Porque não tem limite. O seu tempo acaba e você não usou tudo. Então vai usando. Então, o meu propósito de ser um palestrante, mentor, ou o cara que participa de imersão, que procura ajudar as outras pessoas, para mim isso é uma gratidão. Por eu ter tido o privilégio de ter esse armazenamento, eu acho que seria um tremendo egoísmo da minha parte querer ir embora e não compartilhar as minhas altas, as minhas baixas, para que alguém que tem humildade aceite copiar e que aquilo sirva de alguma forma para ele. É uma forma de empreender. Legal. O meu marido ele fala para os nossos filhos o seguinte, que 5% é o que eles aprendem e 95% é o que eles ensinam.
E o que que eles ensinam para o coleguinha, o que que eles ensinam para outras pessoas, então ele sempre bate nessa tecla com eles. É preciso isso. Quando você fala de família, você estava falando do seu marido, vocês são totalmente diferentes. Sim, Então, gente, família não é o sangue, é a convivência. Marido e mulher formou a família. Ah, formou a família, o que tem a ver o sangue? Nada a ver. Ah, o filho é família. Não, todo mundo. Família é com quem você convive. Então, se está no seu trabalho, ensina para o outro. Você não ensina para o seu irmão? Você aprendeu e não vai ensinar? Você não ensina para o colega do lado? Quando você ensina, você aumenta o seu aprendizado. E aquela pessoa vai fazendo com que você se torne líder. Por quê? Começam a admirar você. A melhor posição de um líder é aquele que é admirado. E você faz isso quando você faz de dentro para fora, auxiliando o próximo. Então, busca a liderança. Nós nascemos para ser líder. Busca a sua liderança, compartilhando e somando na vida do outro. Se o seu marido está certo. Quem mais aprende é quem está disposto a repassar. É que nem água de mina, gente. Quanto mais você tira, mais limpa ela sai. Então, cara, passa o seu conhecimento, passa o seu aprendizado, que isso vai aumentar o seu potencial. Porque inteligente todos nós somos, tá? Não tem ninguém mais ou menos inteligente. É que tem gente que usa e tem gente que para no tempo. Então, não seja você. Seja locomotiva. Você nasceu locomotiva. Passa conhecimento para quem está depois, porque ele também é locomotiva. A diferença é se ele vai usar o combustível dele para tracionar e empurrar você, ou se ele vai continuar sentado esperando que você puxe. Aí é com ele. Mas você tem que puxar. Não terceirize, não espere que alguém puxe você. Seja esse protagonista. Eu falo muito de protagonismo, né? Então, isso é atitude, tá? E quando é que nós podemos começar isso? Rita, nós podemos começar isso agora, tá? Gente, a hora que vocês verem esse bate-papo aqui, olha para dentro. Fecha o olhinho se for preciso, fala com o olho aberto, não importa. Olha para você, Deus está aqui, tá? Olha para dentro, se conecta com a energia divina, essa centelha que está dentro de cada um de nós. Faça essa conexão e comece a usar as caixinhas que você não está usando. Você vai achar uma chamada felicidade, amor, paixão, gratidão, respeito, reconhecimento do Deus que está no outro, conviver com os diferentes. E você vai crescer de dentro para fora. E você vai descobrir o gigante que está dentro de cada um de nós. que aprendizado, hein, Geraldo? É uma grande honra Eu que agradeço. ter ouvido você todo esse tempo. Eu tenho certeza que eu gostaria de ouvir muito mais, né? Porque é uma grande lição, um grande aprendizado. Pode ter certeza que eu tirei inúmeras coisas, né, ouvindo você. Gratidão por ter aceito o convite de vir aqui no meu programa, de ter trago para essas pessoas um pouco da sua experiência, né, da sua gratidão, da sua felicidade, do seu sorriso. Muito obrigada mesmo. Eu sou muito honrada de você estar aqui e principalmente glorificando em cada palavra Deus, Ah, que porque benção. Ele é o que é mais importante. Eu tenho Eu não certeza que consigo me imaginar sem Deus. O cara fala assim, mas o Fino, Deus. Eu falei, gente, olha que interessante, uma referência que eu tenho de Deus. A segurança que Deus existe. Nós somos obra de arte única. Eu, a Rita, o João, a Carla, não tem ninguém aqui com com DNA igual, tá? Nós somos diferentes em tudo. Não tem dois DNA, não tem duas IDs, não tem duas impressão digital, não tem dois códigos genéticos. Quem é que tem capacidade de ter 8 bilhões de obra pelo mundo com essa configuração única? Então, esse cara é muito bom. Esse artista chama-se Deus. Ele faz uma obra a cada milésimo de segundo, tem um monte de obra que ele faz em série. E ele não repete uma. Olha a capacidade do artista. E você, às vezes, está do lado de uma. E você quer julgar a obra do cara? É gordo, é magro, é rico, é pobre, é menino, é esquerda, é direita, é preto, é branco. Ei, olha de novo. Olha a obra, é uma obra de arte. Não precisa ir para Paris, para Amsterdã, para Londres para ver obra de arte, não. Você tem uma do lado, única. E olha o artista que fez. É o mesmo artista que fez você. Então, aprenda a admirar a obra que está mais próxima de você. Não julga não, conviva e agradeça por ter esse artista que faz todos nós. E nós precisamos aprender a conviver com os diferentes. E você vai conseguir descobrir que tem um Deus dentro de cada um de nós. Nós somos a extensão dessa energia divina. A hora que você aprender a lidar com isso, você vai aprender a lidar com um diamante chamado gente. E aí você vai estar preparado para fazer o que você quiser. Aí a escolha é sua. verdade. E eu tenho certeza que Deus não uniu vidas, uniu propósitos, né? Através do João. Eu conheci você pessoalmente, via só pelas redes, né? Meu marido, como eu falei, é seu fã. E gratidão mesmo. Eu que agradeço, Gratidão por Rita. estar aqui, ter passado a sua experiência. Tenho certeza que Deus opera
em cada palavra que você leva de A ensinamento. prova do que Deus opera é você. Você vê, olha a trajetória que você vem construindo, a família que você tem, o jeito que você fala do marido, essa conexão, essa admiração, essa base e o que você vem construindo de oportunidade para outras pessoas que se aproximam de você, que eu acho que esse é o espírito empreendedor. Então, tá aqui para mim é um privilégio e poder compartilhar para que mais pessoas tenham essa informação e participe desse processo de crescimento humano, que venha para o novo normal, que seja um ser humano melhor e comece a ser protagonista da própria história e some e compartilhe essa história com mais pessoas. Gente, isso aqui, esse nosso bate-papo, você usa, leva para casa, compartilha com mais alguém, cara, e depois você filtra, olha, usa só o que cabe para você e compartilha, porque às vezes o que não cabe para você cabe para outra pessoa. É assim que a gente se fortalece, é nessa união é que a gente consegue prosperar e fazer deste país, que é um diamante, que é um paraíso, um dos melhores lugares do mundo, fazer com que essa sociedade prospere e a gente tenha uma sociedade, um mundo, uma famílias mais fortalecida, uma sociedade melhor. Depende de nós. Você já fez a sua parte? Não existe parte. Todos os dias você tem alguma coisa para fazer, muita coisa para fazer. Ah, mas eu já fiz, eu estou fazendo a minha parte. Não, não tem a sua, tudo é a sua parte. Tudo é minha parte. Então o que eu estou fazendo aqui, gente, é só um pedacinho do que eu não faço mais que obrigação em fazer todos os dias. E faço pelo João, pela Rita, pelo que a Rita já faz pela Carla. É assim que a gente cria essa conexão, que eu chamo de humanização. É assim que nós vamos ter um mundo melhor. E que Deus abençoe essa união, essa conexão e a oportunidade de estar com vocês. Amém. Gratidão. Tamo junto! Tamo junto. Obrigada. Obrigado a você. Pessoal, eu espero que vocês tenham amado, assim como eu amei essa entrevista. Eu aguardo vocês na próxima segunda. Que Deus abençoe o lar de vocês, a vida de vocês e que vocês tenham muitas bênçãos. Até o próximo. Tchau, tchau. Com Deus.